Tama pamana kumama papai. Ui, ui. Paz do Senhor, Jaqueline Silva. Paz do Senhor, Margarida Teixeira. Shalom Adonai, paz e graça. Vão entrando, vão chamando, vão partilhando a live. Vão chamando mais alguém, o nome do Senhor será glorificado. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a todo sempre. Aleluia. Engrandecemos o Senhor, agradecemos a Deus pela vida da serva de Deus, Bruna, que é a líder visionária dessa plataforma digital, que é as incendiadas, aleluia. Então vai partilhando, vai chamando mais alguém, vai convidando mais alguém. O nosso tema de hoje é discernimento espiritual. Será que você costuma discernir os espíritos, as estações? Ou estamos a viver apenas por viver, amém? O som está bom? Conseguem me ouvir perfeitamente? Conseguem me ver perfeitamente? Gostaria de saber se conseguem me ver, se conseguem me ouvir também perfeitamente, amém? Cris, seja bem-vinda, Ju, seja bem-vinda. E vamos assim partilhar a live no nome de Jesus, amém? Falando de discernimento, nós estamos a falar sobre discernir espíritos, aleluia, discernir estações, discernir o que é o discernimento? O que é vigiar? O que é discernir o espírito que está a manifestar na igreja, na tua casa, na tua vida? Como identificar um espírito? Amém? Como identificar quando é que a pessoa está a manifestar demônio? Quando a pessoa está a manifestar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O respaldo bíblico que eu trago para hoje está em Atos 16, verso 18, amém? Algo que aconteceu com o apóstolo Paulo, amém? Atos dos Apóstolos 6, 16, verso 18, amém? Atos dos Apóstolos 16, verso 18, amém? Sucedeu que o Paulo andava e apareceu uma menina que tinha espírito de adivinha e adivinhação. Aleluia. Vamos então ao versículo, assim diz a bendita palavra do Senhor. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus a sair dela. E ele saiu na mesma hora. Amém? Paulo localizou o espírito de adivinha na menina por intermédio do espírito de discernimento que ele tinha. Amém? Nos mandamentos também tem um espírito de discernimento. Discernimento é um espírito genuíno que nós temos. Como obter o espírito de discernimento? Quem tem uma vida de santidade, de oração, uma vida de entrega, de jejum, consegue discernir os espíritos. Nem qualquer pessoa tem o dom de discernimento. Paulo conseguiu discernir os espíritos, o espírito que estava a usar aquela adivinha, aquela menina que disse ao Paulo, e Paulo repreendeu o espírito que estava por detrás da menina. Amém? Paz e graça, Jandira. O espírito que estava por detrás da menina, por causa de Paulo ter o espírito de discernimento, localizou o espírito de discernimento, repreendeu, e o espírito que estava sobre a menina saiu.
Nós acabamos de meditar em Atos 16, verso 18, amém? Como discernir os espíritos, como discernir as estações, como discernir os tempos. Uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus, precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de separação, precisa ter uma vida segundo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Independentemente de quem você é, de qual é a tua estatura física, você precisa entender que as pessoas que carregam o dom de discernimento são pessoas que têm uma vida de oração, são pessoas que têm uma vida de devoção, são pessoas que têm uma vida de jejum, têm uma vida de estar conectadas ao altar de Deus. As pessoas que têm um espírito de discernimento são pessoas que são separadas, são pessoas que estão constantemente orando, buscando a Deus. Por isso é que muitas das vezes nós na igreja não conseguimos ver qual é o Espírito que está se manifestando numa irmã, porque há vezes que é o Espírito Santo a se manifestar, mas nós queremos expulsar. O espírito de discernimento só permanece na vida de alguém que tem uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de edificação, uma vida de busca contínua. A pessoa que tem um espírito de discernimento tem uma vida de oração fervorosa. A pessoa que tem um espírito de discernimento entende que a vida dessa pessoa é no altar. Essa pessoa se santifica, se separa para que o Senhor lhe mostre. O espírito de discernimento não está na vida de qualquer pessoa. São pessoas específicas que o Senhor seleciona para terem o espírito de discernimento. O espírito de discernimento nos leva a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Mas o espírito de discernimento é acompanhado com uma vida de santidade, com uma vida de separação, com uma vida de busca intensa na palavra, uma vida de busca intensa. Se separar mesmo para Deus, nem todos têm o dom de discernimento. Por isso, muitas das vezes, nós nos cultos queremos repreender demônio em quem está debaixo da intimidade com o Espírito Santo. Muitas das vezes queremos impor as mãos em quem está cheia do Espírito Santo de Deus. Porque nós não temos discernimento. Porque nós não discernimos as estações nem os espíritos. Paulo discerniu o espírito quando a menina tentou adivinhar. E ele repreendeu o espírito da adivinha na vida daquela menina. Quantas vezes nós não discernimos os espíritos? Nós só vamos entender as estações da nossa vida quando nós começarmos a buscar pelo espírito de discernimento. Discernimento não é uma coisa que vem só, não. Discernimento se busca orando, se separando, se santificando, pedindo a Deus que Ele te revista do espírito de discernimento. Discernimento não é uma coisa que vem só por vir. Discernimento se paga um preço para discernir os espíritos. Nem todos têm esse espírito, nem todos têm esse dom. Discernimento se busca diante da presença de Deus. Só quem tem uma vida de santidade, de entrega, de devoção, consegue ter o espírito de discernimento. Precisas aprender a buscar o espírito. Nem todos têm um espírito de discernimento. Discernimento se busca de joelho dobrado. O espírito de discernimento te leva a crer, a buscar a Deus intensamente. Quer discernir espírito? Quer aprender a discernir os espíritos? Busque intensamente a presença de Deus. Jejue e medite nas Sagradas Escrituras. O discernimento vai. Você não pode ter espírito de discernimento sem maturidade espiritual. Como você quer ter o espírito de discernimento na tua vida se você não tem estrutura, não tem equilíbrio emocional? Como é que você vai gerir esse dom? Vão te revelar um lugar que tem feitiçaria. Em vez de você orar para quebrar aquele altar, você vai atacar. Antes
de buscarmos o espírito de discernimento, precisas buscar equilíbrio, estrutura, maturidade espiritual. Para discernir os espíritos, é importante você descer primeiro, crescer espiritualmente, buscar conhecimento, buscar maturidade, ter uma vida de oração, ter uma vida de santificação, ter uma vida de entrega mútua diante da presença de Deus. Senão, se você tiver o espírito de discernimento e não ter equilíbrio emocional, não ter maturidade, você vai atacar as pessoas que o Senhor vai te mostrar. Por isso é que muitas vezes nós estamos na igreja como intercessores, intercessora. Não estamos a usar o espírito de discernimento porque já não temos vida de oração. O discernimento é acompanhado com jejum e oração, entrega, meditação, conhecer. Por isso é que nós estamos a cometer erro. Tem momentos que nós estamos a expulsar demônio em alguém que está a manifestar a presença do Espírito Santo. Há aqueles momentos que Satanás se aproveita para entrar na igreja com uma irmã que está a dançar como se estivesse a fazer uma coreografia para Deus. Nós precisamos discernir os espíritos, porque nem sempre aquela coreografia vem para Deus. Há vezes que é a distração que ele usou, encontrou uma brecha, encontrou um caminho, entrou na vida daquela irmã, porque no momento da ministração ninguém pode dançar porque tem alguém a ministrar a palavra. Nós não discernimos os espíritos e acabamos cometendo erros. Tem pessoas que estão a manifestar demônio, nós queremos pensar que é o Espírito Santo. Tem pessoas a manifestar o poder de Deus, aí nós estamos a quê? A lutar com o inimigo errado. Antes de você ir atrás do espírito de discernimento, esteja ciente e consciente que esse espírito de discernimento pode te ajudar ou pode te matar. Quantas vezes nós estamos a pensar que a irmã está no espírito, afinal é mentira. Tem espíritos que se manifestam na igreja que é só para distrair o povo de Deus. Se você não tiver discernimento, você não vai entender o que Deus está a falar contigo naquele dia e naquele momento. Por causa da falta de discernimento, o intercessor precisa ter o espírito de discernimento. O intercessor precisa entender e compreender em que estação nós estamos no meio do culto. Nós precisamos, muito mais do que querer ostentar espiritualidade, é buscar o espírito de discernimento para discernir os espíritos na igreja. Os gritos no meio do culto, glória a Deus, o pastor está a ministrar a palavra, automaticamente você está a entender que há pessoas a glorificarem a palavra, mas também tem pessoas glorificando para tirar o foco da palavra. E você, como intercessor, precisa estar conectado a Deus, estar conectado ao espírito de discernimento na vida do intercessor é essencial. O intercessor precisa discernir os espíritos dentro da igreja. Discernir os espíritos dentro do culto, você precisa ter o controle. Paulo discerniu o espírito naquela menina, o espírito da adivinha. Quantas vezes nós estamos com os bruxos, estamos tudo lá misturado, mas nós como intercessores não conseguimos nem sequer discernir qual é o espírito que está falando na vida daquela pessoa. Um intercessor precisa ter uma vida de oração diária. O intercessor precisa sim ter o espírito de discernimento. Como discernir os espíritos? Como localizar o espírito? Você só vai começar a discernir o espírito quando você tem uma vida de oração. Quando você tem o discernimento, tem 3 coisas que acontecem contigo. Você começa a ter visão. Com os teus olhos abertos, você começa a ver. O espírito de discernimento é acompanhado com a visão, com a audição.
E ele abre o teu entendimento também, ele te leva a discernir e te leva a entender o que está acontecendo. O espírito de discernimento te leva a entender a estação e como estás a viver no meio da igreja, porque nem todos que estão na igreja têm Jesus, estão com Jesus. Também tem os infiltrados. Por que o intercessor precisa ter uma vida de oração? Porque se o intercessor não ter uma vida de oração, então é por ele que eles vão entrar. O espírito de discernimento é acompanhado com uma vida de oração, santidade, jejum e conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós precisamos discernir os espíritos da nossa casa, discernir as estações, discernir tudo. Você precisa buscar. Pastora Sandra, como é que eu devo buscar o espírito? Dobra o joelho, fala diante da presença de Deus. Mas Deus não dá o espírito de discernimento a pessoas que choram muito, as pessoas que tudo por nada estão a chorar. Não, o espírito de discernimento é entregue a pessoas que estão disponíveis para guerrear, porque quando o Senhor abriu a tua visão, você tem que estar preparada para guerrear contra aqueles espíritos. Quem tem um espírito de discernimento não pode ter medo. Quem tem o espírito de discernimento não é para você aparecer, não é para você mostrar nos outros que você vê mais do que os outros, não. O espírito de discernimento na tua vida é para libertar pessoas. Aquilo que o Senhor vai te mostrar, você vai entrar no reino do espírito, resgatar aquela pessoa pelo poder da tua oração. Quando Deus te capacita a ter o espírito de discernimento, é para ganhar almas para Cristo. O espírito de discernimento não é para você ostentar que você é tal, não. O espírito de discernimento é para você entender que eu, com esse espírito, o Senhor vai abrir a minha visão, vai abrir a minha audição, e eu automaticamente me coloco na brecha para resgatar pessoas. O espírito de discernimento não é para covardes, não é para pessoas que não estão disponíveis para guerrear. Deus não dá discernimento a pessoas mimosas. Deus não dá o espírito de discernimento para pessoas que estão sempre a recuar, não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com a obra. O espírito de discernimento é para pessoas disponíveis, pessoas que estão já separadas para subir e não mais descer. Independentemente de qual situação, de qual vale você está a viver, mas se você tem o espírito de discernimento, o Senhor te abre a tua visão para ver qual é o problema que nós estamos a viver, o que você está a viver. Às vezes é importante o Senhor abrir a tua visão para você discernir o espírito no teu casamento. Muitas das vezes o Senhor não mostra, porque você não tem estrutura, não tem maturidade. O espírito de discernimento não é para imaturos. O espírito de discernimento não é para bebês. O espírito de discernimento é para mulher varoa, valorosa, para mulheres disponíveis para entrar na guerra. Paulo discerniu o espírito que saiu na boca daquela menina e repreendeu para que saia. Será que quando Deus te desse dom, que você vai à busca, estarás preparada para discernir o espírito e repreender o espírito e para sair para fora, ou estarás disponível só para ficar a olhar? O espírito de discernimento é para pessoas que estão disponíveis para continuar a orar, para continuar a se baixar, para continuar a entender que com Deus eu sou mais que vencedora. O espírito de medo não faz parte de alguém que tem o espírito de discernimento. O espírito de medo não pode. Alguém que discerne os espíritos não pode temer, não pode ter medo de nada. Porque quando o Senhor te dá o espírito de discernimento, Ele abre a tua visão para ver aquilo que ninguém mais vê, para compreender as estações, para compreender o que você está a viver. É que você está a ver o que ninguém está a ver, está a ouvir o que ninguém está a ouvir. Antes de receber o espírito de discernimento, de correres atrás para pedir o espírito de discernimento, você precisa
ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa ter uma vida de oração. Mateus 6,6 tem que ser uma chave de acesso para as coisas acontecerem na tua vida. Quer discernir os espíritos? Busque a Deus intensamente. Jejue e conheça a palavra. Quando orar, ora com a palavra. Você precisa muitas vezes mergulhar no profundo, mergulhar, conhecer Jesus na raiz, conhecer Jesus na verdade, não só conhecer Jesus na aventura. Não tem como você me dizer eu tenho um espírito de discernimento se você mente, se você engana, se você rouba, se você não tem uma vida segundo o coração de Deus. É mentira. O discernimento é acompanhado com a chave de acesso à santidade. Sede santo porque eu sou santo. Andar na santidade, andar na renúncia, andar na revelação do Espírito, andar, orar, buscar, se santificar, jejuar, meditar. Isso o Senhor vai abrir a tua visão, vai abrir a tua audição e você vai começar a ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve. Porque você decidiu se separar para viver aquilo que você precisava. Se você está atrás do espírito de discernimento, tem que ter certeza daquilo que você quer ver. Você precisa ter certeza daquilo que você vai ver. Todos aqueles que foram separados para a obra de Deus não podem recuar, não podem. Nós precisamos intensamente buscar na revelação do Espírito, intensamente mergulhar, descer mais fundo e mergulhar para tirar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Muitas das vezes nós queremos ter o espírito de discernimento só para discernir coisas fúteis. O espírito de discernimento te leva a ver o sobrenatural daquilo que ninguém mais está a ver. É você estar na tua casa, o Senhor abrir como se fosse uma tela e te mostrar o que nós estamos a viver nessa estação. Estás preparado para que o Senhor abra como uma tela e te mostrar qual é a estação que nós estamos a viver? Não vai atrás do espírito de discernimento enquanto ainda estás a chorar, enquanto ainda não tens estrutura para ver o que o Senhor pode te mostrar e te revelar. Shalom Adonai, minha mãe profetiza na eternidade, seja bem-vinda. Nós precisamos descer na casa do oleiro, mas antes de você desejar um dom, você precisa desejar o dono do dom, desejar conhecer Jesus na íntegra, desejar descer, desejar diminuir, desejar mudar a tua rotina, a tua linguagem. Qual é a tua linguagem? Nós queremos discernir os espíritos, discernir as estações, mas nós não queremos discernir na nossa própria vida. Como está a tua vida hoje? Discerna ainda os espíritos que você tem se conectado, os pecados de estimação que você até hoje não quer deixar. Você quer ter o espírito de discernimento, mas não consegues abandonar o pecado, não consegues abandonar a mentira, não consegues deixar tudo aquilo que te prende, não consegues deixar tudo aquilo que te separa de Deus. Não consegues se libertar dos vícios, do pecado, da sujeira, estás constantemente a banhar na lama, mas você quer o espírito de discernimento. Não tem como você buscar por discernimento se você não tem equilíbrio emocional, maturidade e entender que o espírito de discernimento não é para mimosas, não é para covardes, não é para preguiçosas. Quer o espírito de discernimento, vai buscar na oração. Só foi possível Paulo discernir o espírito naquela menina porque ele estava preparado para ver o que ninguém viu naquela menina. É importante você discernir não só os espíritos da vida dos outros, mas os espíritos que estão na tua vida. O que te prende, o que te faz não avançar no ministério, o que te separa de Deus. Muito mais do que você querer discernir os espíritos na igreja, discerne os espíritos na tua casa. Como está a tua casa? Como está a tua família? Nós queremos ser aclamados na rua, mas nós não queremos ser aclamados na nossa casa.
Nós queremos discernir os espíritos dos filhos da igreja, mas nós não queremos discernir os espíritos dos nossos filhos que estão conosco todos os dias. É importante você entender que a tarefa começa em casa. A maior tarefa começa dentro da tua própria casa. Quando você não consegue discernir as estações, tudo que você está a viver no teu lar, no teu casamento, tudo que você está a viver dentro da tua casa e não consegues discernir as estações, como você vai discernir lá? Muitas de nós não conseguimos mais discernir em casa porque nos esquecemos do lugar do início. O maior problema é quando nós estamos a ser aclamadas na rua, nós nos esquecemos do lugar do início, no lugar da intimidade. Onde é que você vai buscar o espírito de discernimento? No lugar da intimidade, no lugar da entrega, no lugar da edificação, no lugar do começo. É no lugar do começo onde você vai sentir. Não tem como você ter o espírito de discernimento sem preço pago. O discernimento é acompanhado da renúncia, é acompanhado de abrir mão de certas coisas para eu poder ver o que ninguém está a ver. A minha carne tem que morrer, o meu orgulho tem que morrer, a soberba tem que morrer, a prepotência, o orgulho tem que morrer para eu ver o que ninguém está a ver. Preço pago. Você nunca vai discernir os espíritos sem renunciar à mentira, sem renunciar ao pecado, sem renunciar à soberba, sem renunciar à prepotência, sem renunciar àquilo que te separa da vontade de Deus. Pastora Sandra, eu quero o espírito de discernimento, desce. Eu quero discernir os espíritos, desce. Desce no lugar do início, no lugar do começo. Pastora Sandra, eu quero, desce. Volta a entrar no teu quarto. Volte a orar como oravas. Volte a clamar como clamavas. Quando você não tinha nada, você tinha tempo de clamar. Quando você não era tido nem achado em nenhum lugar, você orava. Você buscava Deus intensamente, cara no pó, joelho dobrado, clamando por aquilo que você já tem hoje. Muitas das vezes, nos esquecemos do lugar do início. Hoje nos custa dobrar o joelho para orar. Ficamos horas e horas a fazer qualquer coisa, mas nos custa dobrar o joelho para falar com Deus no lugar do início. Quer discernir os espíritos? Desce até lá no lugar do início. Desce na casa do oleiro. Pastora Sandra, eu estou fria. Ouve, uma coisa que o Senhor me falou hoje. Hoje nós queremos ser aplaudidos pelos homens. Hoje nós queremos ser aclamados pelos homens. O mesmo homem que te aplaude hoje é o mesmo que vai te mandar crucificar. O mesmo que te elogia hoje, você prega, você de Deus, é o mesmo que pode dizer que nunca ouviu nenhuma palavra tua. Muito mais do que agradar homens, agrada aquele do lugar do início. Agrada aquele do lugar. Ama Deus acima de todas as coisas. Não coloca nada no lugar de Deus. Marido, filhos são herança. Marido é acréscimo. Casa, carro é acréscimo. Não coloca nada no lugar de Deus. Discernir os espíritos não é para meninas. Discernir os espíritos é para pessoas que se separaram, disseram: Senhor, manda-me a mim, estou pronta. Discernir os espíritos não é para meninas. Não é para pessoas que olham sempre para trás quando tem problema. É para aquelas que persistem, tendo comida ou não, tendo dinheiro ou não, tendo igreja grande ou não. Estão sempre a persistir, crendo que alguma coisa vai acontecer. Nunca foi acerca de nós. Sempre foi acerca daquele que criou os céus e a terra. Discernir os espíritos. Discernir as estações. Sempre que você tiver a passar por uma aflição, lembra-te que nunca foi acerca de você.
Sempre foi acerca daquele que te chamou. O Senhor, quando te chama, não está lá, pastora Sandra. O Senhor, quando te convoca, não está lá tua mãe, o teu pai, era um secreto com Deus no lugar do início. Então, sempre que tiver apertado, volta no lugar do início. Não se esquece do lugar do começo. Não se esquece no lugar do começo, não recua. Volte lá e seja cheio do poder de Deus. Pastora Sandra, eu quero ter o espírito de discernimento. Estás pronta para ver o que ninguém está vendo? Eu preciso discernir os espíritos na minha vida, as estações. Estás preparada para ver e não atacar na carne? Estás preparada para que Deus abra a tua visão, para te mostrar como trabalha o mundo espiritual? E não bater de frente com os agentes das trevas que vão te mostrar, talvez são da tua família? Quero o espírito de discernimento? Busque na oração. Quero o espírito de discernimento? Desce. Quero o espírito de discernimento? Volta no quarto, fecha a tua porta e continua falando com ele em secreto. Quer discernir os espíritos? Volta a descer na casa do oleiro. Quero discernimento? Volte a buscar a Deus de forma intensa. Quero discernimento? Jejue. A caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Busque, clame, chore diante da presença de Deus. Clame, seja sedenta, seja. Vai buscar aquilo que o homem não pode te dar, mas Jesus pode te dar numa medida cheia, sacudida, transbordante, recalcada. Shanta Ramanaga Surya. Desce lá. Há momentos que você precisa que Deus abra a tua visão. Abre a tua audição. Há momentos que você precisa anular o teu eu para viver o tudo de Deus. Anular os sonhos. Esse ano vive ainda a agenda de Deus. Esse ano de 2024 eu disse: Deus, eu não quero viver a agenda segundo o meu querer, mas a agenda segundo o teu querer. Faça em mim segundo a tua vontade. Esqueça ainda toda hora pedir casamento. Esqueça ainda toda hora pedir filho. Deixe ainda lá no início de todas as coisas. Abra o teu coração e se doa na totalidade. Não vai buscar pelas coisas. Vai buscar com intensidade porque você precisa lhe conhecer. Deixe mesmo Shikaramassúria canta rababosha. Eramakoba rabashanda ramanai. Desce lá no mais profundo e diz: Senhor, eu não quero viver a agenda humana, eu preciso viver a agenda sobrenatural, segundo aquilo que o Senhor tem para mim em 2024. Recalamassúria. Há momentos na vida que você precisa descer lá em cacos, em choro, em prantos, quando nada está a acontecer, quando ninguém olha, quando ninguém nota quem você é, mas Ele que te chamou, confiou algo na tua vida, Ele é fiel para cumprir as promessas. Charamassúria canta. Quando o mundo te julga, quando o mundo te condena, quando ninguém olha para ti, tem um Deus que lá de cima está acompanhando os teus passos. Não precisa justificar, porque não se justifica o injustificável. Não dá para justificar para pessoas que com os olhos abertos não estão a ver. Labraca socorrebe canta, lianto corrobochanta ramanaia, libre canta ramanassúria canta. Em vez de se justificar, baixa. Em vez de se justificar, desce. Em vez de se justificar, desce na mão do oleiro. Diz: Senhor, eu não vou sair daqui da mesma forma, mas eu preciso descer. Shikaramanaya rababush. Eramakosuria canta ramanaga suria canta rababush. Você precisa muitas das vezes descer.
Tira a soberba, tira o orgulho, tira eu sou, eu oro, eu quando faço, deixe só, minha irmã. Entra só no teu quarto, diz Senhor, eu não quero segundo o que eu sei. Eu quero segundo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero segundo o conhecimento que eu adquiri buscando, mas eu quero segundo aquilo que o Senhor tem para me proporcionar. Muito mais do que palavra, é ação. Você precisa descer, recalabassúria. Muitas pessoas nunca vão entender aquilo que você carrega, aquilo que você tem espiritualmente falando, recalabassúria, porque muitas pessoas só entendem quando começam a ver os frutos na tua vida, recassúria, canta rababos. Enquanto não haver fruto, você não é de Deus. Enquanto não haver testificação no mundo, você não é de Deus. Mas enquanto isso, enquanto não nos aceitam, enquanto não estamos juntos, você vai no quarto, fecha a tua porta, continue clamando, continue buscando, continue se separando, continue orando, e alguma coisa vai acontecer. Abaixê. Irianto kobaramasikete labroso korobo shakalabadagas. Oh my God. Anamasuria cantarababosha. Buscar discernimento exige separação. Muitas pessoas vão te deixar. Muitos caminhos você tem que deixar. Muitas portas vão se fechar quando você decidir buscar o espírito de discernimento. Esteja pronta para perder amigos. Esteja pronto para perder conexão. Esteja pronta, rica suco robochai. O espírito de discernimento te remete a estar só. Te remete a estar só você e Deus. O espírito de discernimento te leva no mais profundo. O espírito de discernimento te leva a descer e a compreender as estações dos altares familiares, a compreender as estações dos vales dos ossos secos na tua vida. Te leva a entender que tudo tem uma fase. Anamassúria cantarababos. Paulo discerniu o espírito por intermédio daquela menina e repreendeu o espírito bateu em retirada. Antes mesmo de orar, pergunta a Deus: o que é que estás a passar? Me ajuda ainda a discernir esse espírito que está a acontecer aqui. Muitas mulheres, por falta de discernimento, discutem à toa com os seus maridos porque não discernem os espíritos. Não discernem que quando estão a brigar com o marido, estão a discutir com o inimigo errado. Uma mulher que tem um espírito de discernimento não abre a boca para falar à toa. Uma mulher que tem um espírito de discernimento não fala à toa, não anda à toa, não fica em lugares que não glorificam o nome do Senhor. Uma mulher que tem um espírito de discernimento tem um freio na língua, controla as emoções. Uma mulher com espírito de discernimento, na hora que o marido lança uma palavra negativa, automaticamente o freio na língua está preparado para travar qualquer palavra, porque ela vai dar conta: esse não é o meu marido. Uma mulher que tem um espírito de discernimento não discute, não rebate. Uma mulher que tem um espírito de discernimento ouve primeiro antes de responder. Uma mulher que tem um espírito de discernimento é tardia ao falar. É tardia ao falar. Uma mulher com espírito de discernimento fala, mas no momento certo e na hora certa. Uma mulher com espírito de discernimento, ela visualiza mais do que falar. Ela vigia, ela controla com os seus olhos, mas nem sequer abre a sua boca. Uma mulher que tem discernimento é uma mulher que não fala da sua vida para qualquer pessoa. Uma mulher que tem um espírito de discernimento não vive se explicando, não vive tentando agradar tudo e todos. Uma mulher com espírito de discernimento fala no momento certo, na hora certa e no lugar certo.
Uma mulher que tem o espírito de discernimento espera o marido ficar calmo para falar no momento certo e na hora certa. Uma mulher que tem um espírito de discernimento é aquela mulher que quando alguém vem lhe pedir conselho, consulta também a Bíblia, não fala segundo aquilo que ela já sabe. Uma mulher com espírito de discernimento não anda por vista, anda por fé. E ela tem os ouvidos apurados para ouvir o Espírito Santo. Uma mulher que tem um espírito de discernimento, ela discerne a estação. Se está na estação de seca, se está na estação do vale, se está na estação de sofrimento, se está na estação de provação, ela discerne todas as estações com a ajuda do Espírito Santo. Uma mulher que tem discernimento é uma mulher que ora sem cessar. Tem uma vida de oração, tem uma vida de devoção, tem uma vida de separação. Não fica em qualquer lugar, não se conecta com qualquer pessoa, não anda com qualquer pessoa. Porque toda pessoa que chega na sua vida, ela pergunta ao Espírito Santo se posso me conectar, posso avançar com essa pessoa. Uma mulher que tem discernimento, ora pelo seu casamento, ora pelos seus filhos, ora pelo emprego do seu esposo, ora, medita e busque intimidade todos os dias diante da presença de Deus. Uma mulher que tem discernimento é amiga do Espírito Santo. É amiga do Espírito Santo. E ela entende os sinais que o Espírito usa para falar conosco, para nos repreender. E quando é no momento de colocar um freio na boca. Uma mulher que tem discernimento não fala à toa, não anda à toa, não fala aquilo que não lhe mandaram falar. Discernimento é importante na vida de uma mulher que ora. Discernimento. Discernimento é importante no casamento, na vida, em todos os meios, na igreja. Busque pelo espírito de discernimento. Busque na oração, na meditação e no jejum. Aleluia. Aleluia. Busque intensamente. Busque. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor mude a tua vida. E que Ele faça mais e mais na tua vida. Que Ele abra os teus olhos. Que Ele abra os teus ouvidos. E que Ele te permite viver segundo a vontade de Deus. Muito mais do que lutar com a boca, luta com o joelho. Muito mais do que você abrir a tua boca para responder, dobra o joelho para falar com Deus. Tem lutas que não são vencidas com a boca, mas são vencidas com o joelho. Tem lutas que não são vencidas com a boca, mas são vencidas com o joelho. Aleluia. Deus abençoe a todos. Até aqui a palavra do Senhor. Espero em Deus que partilhamos uma palavra. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor te visite com espírito de discernimento. Que Ele te ajude a discernir os espíritos. Te ajude a discernir as estações. Mana Bruna, muito obrigado pelo convite. Amanhã vamos estar de volta falando sobre o pecado como cadeia. Amém? Amanhã, ao mesmo horário, estaremos falando pecado como cadeia. Amém? Deus abençoe a todos. Vos amo em Cristo Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado. Noite descansada, continuação de um domingo super abençoado. E que Deus seja com as vossas vidas no nome de Jesus. Beijo grande. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Esqueci-me a oração. Eterno, maravilhoso Deus, todavia, Senhor, consagro cada filha tua aqui. Esteve presente nessa live. Guarda elas, Senhor, lhes ajude a discernir os espíritos, lhes ajude a discernir as estações, lhes ajude a discernir as fases. Senhor, lhes ajude a descer, a continuar a santidade, na renúncia. Senhor, ajude cada uma delas no poderoso nome de Jesus. Senhor, te entrego, Pai, essa plataforma das mulheres incendiadas nas tuas mãos. Guarde, faça a tua vontade, faça o teu querer. Senhor, te entrego a Bruna nas tuas santas mãos, do seu esposo no Brasil.
Senhor, seja com eles, seja com o ministério deles, seja com a obra, seja com tudo que eles fizerem no poderoso nome de Jesus. Cada serva tua que tirou do seu tempo para estar aqui, orando, ouvindo a palavra, Senhor, faça proeza, faça acontecer alguma coisa, com o espírito de discernimento, seja com cada um deles, seja com cada um deles, no poderoso nome de Jesus. Aquele que não tem um espírito de discernimento, busque na oração, busque na oração, busque na oração, busque orando, que grandes coisas o Senhor vai fazer, no poderoso nome de Jesus. Beijo grande, vos amo em Cristo Jesus. Até amanhã, 15 horas sim do Brasil e 18 horas da Angola. Amém? Deus abençoe a todos.